Para você que nos assiste em nossos canais, tanto no YouTube quanto no Facebook, se você está chegando agora, aproveite e se inscreva no canal, acione o sininho. Nós estamos falando sobre fé, nesse mês de novembro. Se você não assistiu ainda as outras, vai lá, retorna e assista todas as mensagens que já foram liberadas, para que você possa fortalecer ainda mais a sua fé. E esse é o título da ministração de hoje, Fortalecendo a Fé. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E eu trouxe aqui para a gente alguns conceitos referentes à fé. E peço aos irmãos que prestem bem atenção nesses conceitos, que vai ser a partir deles, que o Senhor vai nos falar ainda mais no decorrer das ministrações. Possamos estar com nossos ouvidos espirituais atentos, com nosso coração aberto, porque o Senhor, mais uma vez, Ele quer depositar um pouco mais da palavra dEle dentro de nós. E o nosso coração, eu creio que é uma boa terra para germinar essa semente, que vai produzir frutos em nome de Jesus. Aleluia! O primeiro conceito diz assim, que a fé é o título de propriedade das coisas que se não veem. A fé é o título de propriedade. Podemos dizer que é Dona Léa, com seu patrimônio, sabe, bem recheado, e ela já deixou o seu testamento pronto. Então, o seu testamento é o título que os seus filhos têm, que tudo que é de Dona Léa passou para eles. Mesmo que ainda não sejam deles, fisicamente, mas eles estão cientes que já pertencem a eles. Louvado seja o Senhor. Então, amados, a fé é o nosso título de propriedade das coisas que a gente não consegue ver ainda com os olhos naturais. Louvado seja o Senhor. O segundo conceito diz assim, que a fé escolhe crer na palavra de Deus acima das evidências dos sentidos, sabendo que as circunstâncias naturais devem ser mantidas sujeitas à palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Amados, eu fico assim maravilhada, cada vez mais que a gente estuda um pouquinho da palavra do Senhor, mais revelações vão chegando até nós e podemos ser constituídos. Esse conceito diz que a fé, ela escolhe crer. Se nós temos fé, nós vamos escolher crer no que a palavra de Deus diz. E tem um texto específico que diz que nós já fomos curados e sarados. Amém? Aleluia. Mas o que é que as circunstâncias naturais vão nos dizer? Vai dizer que está doendo a coluna, que está doendo isso, que está doendo aquilo. Mas nós que somos aqueles que creem, que temos fé, nós não vamos crer no que as circunstâncias estão dizendo. Nós vamos crer no que a palavra de Deus diz. Louvado seja o Senhor. E nós vamos falar para as circunstâncias. Olha, circunstância, a palavra de Deus me garante que eu já fui curada e que eu já sou sarada. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O terceiro conceito diz assim, fé expressa a resposta humana ao Deus que se revela com seu amor, a sua sabedoria, ao seu poder, as suas exigências, e inclui a aceitação intelectual, a confiança e a obediência. Então a fé, amados, vai fazer com que a gente expresse uma resposta ao nosso Deus. De que forma? Intelectual. A nossa mente precisa estar conectada com o que a palavra de Deus diz. Precisamos estar confiando no nosso Senhor e na sua palavra. E obedecendo. É dessa forma que a nossa fé vai ser a resposta para o que Deus tem para nós. Aleluia! E nas ministrações passadas, o apóstolo Nolasco nos trouxe que a fé é um novo estilo de vida. Aleluia. Que precisamos usá-la 24 horas. Eu não vou usar a minha fé só quando as coisas apertarem, Jaguar. Só quando estiver daquele jeito, não. A fé é um novo estilo de vida, que eu preciso usá-la 24 horas. Louvado seja Deus. Eu preciso aplicar a fé em todos os momentos da minha vida. Aleluia. E que a fé é para agora. E a esperança é para depois. A fé é ação. A fé não é um talvez. Não é se vai acontecer. Não, a fé é ação. Eu creio, recebo, ponto.
Louvado seja o Senhor. Aleluia. Quanto nós necessitamos estar realmente, de fato, vivendo o que a palavra de Deus diz. Porque precisamos, e para isso precisamos conhecer o que a palavra de Deus diz. Não adianta eu falar que eu tenho fé, mas se eu não conheço o que a palavra de Deus diz, e eu não me aproprio do que ela tem para a minha vida. Louvado seja o Senhor. Por isso que muitos de nós, muitos dos cristãos, não têm uma vida plena, não têm plenitude em sua vida, porque não conhece completamente o que a palavra de Deus diz, então não tem como viver o que Deus já reservou para a vida deles. E vai ficar o tempo todo murmurando, vai ficar o tempo todo mendigando, porque ainda não aprendeu a usar a palavra de Deus a seu favor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Convido os irmãos, por gentileza, a abrir a sua Bíblia em Salmos 40, versículo 4. Salmos 40, versículo 4. E diante desses conceitos, aleluia, eu quero trazer para nós estamos falando sobre o caminho precioso da fé, e o tema dessa noite é fortalecendo a fé. Mas existe algo que precisa estar também acompanhando a nossa fé, que nós já ouvimos falar um pouquinho hoje, que é sobre a confiança. Aleluia! Precisamos depositar a nossa total confiança no Senhor. Não podemos estar confiando nas pessoas, em coisas, mas a nossa confiança precisa ser totalmente no Senhor. Vamos ler o que aqui diz aqui em Salmos 40. Nessa versão aqui, corrigida, ela diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então, o homem que põe a sua confiança no Senhor, ele é um homem feliz, é um homem bem-aventurado. Amém? E diz assim, que não respeita os soberbos, nem que se desvia para a mentira. Então esse homem ele vai se desviar na mentira, ele não vai estar se apoiando nos soberbos. A confiança dele vai estar somente no Senhor. Aleluia! E em Hebreus capítulo 6, versículo 12. Então, amados, junto com a fé precisamos firmar a nossa confiança naquele que pode todas as coisas. E direcionar a nossa confiança ao Senhor e não às pessoas. Eu tive uma experiência na semana passada, que, como o Senhor usou o apóstolo ainda há pouco, né? Como é fácil a gente se desviar da palavra e do caminho do Senhor. E eu tinha colocado algo no meu coração, coloquei diante do Senhor, e falei ao Senhor que eu estava precisando de uma determinada causa. Só que eu falei ao Senhor que eu queria de uma certa específica fonte. Senhor, é dessa fonte aqui que eu quero. E fiquei, só que, amados, eu entreguei ao Senhor, só que eu não estava confiando que o Senhor iria me dar, eu estava confiando que aquela fonte iria me dar. E o que foi que o Senhor permitiu que acontecesse? E durante a semana, uma outra pessoa falou assim, olha, tem isso aqui para você e tal. Eu falei assim, poxa, obrigado, mas deixa aí, porque fiz uma oração, eu falei assim, bem espiritual. Fiz uma oração e eu creio que já consegui. O Senhor vai providenciar de tal pessoa. Tá certo, passou. Acho que minha fé foi pouca, viu? Aí passou. Aí depois foi que o Senhor me mostrou que muitas vezes nós limitamos o Senhor com as nossas palavras, com a nossa pequena fé. Nós achamos que Deus só vai me dar daquela fonte, porque é aquela fonte que está me devendo, Jaguar. Então Deus só vai me dar daquela fonte. E nós limitamos o que Deus pode fazer. Quando Deus quer fazer algo pela gente, quando Deus quer nos dar algo, Ele não vai dar somente de uma pessoa, Ele vai ter várias fontes, várias opções. Porque para Deus nos abençoar, Ele não precisa de uma pessoa só, não. Ele vai enviar alguém bem distante para só trazer aquela bênção para nós. Louvado seja o Senhor. E eu pude me arrepender diante do Senhor, porque isso surgiu no meu coração, porque eu quis limitar o que Deus poderia fazer. Porque Deus poderia, nessa situação, fazer muito mais do que eu estava pedindo. Mas eu limitei ao Senhor com aquilo que eu queria. Que possamos não limitar Deus com a nossa pequena fé.
Porque Deus quer nos dar uma mansão, mas a gente diz, não, Senhor, aquele quartinho pequenininho, um quarto de sala serve. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Glória a Deus. Os irmãos estão conseguindo compreender? Está fazendo sentido a palavra? Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. E aqui diz assim, Hebreus capítulo 6, versículo 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Louvado seja o Senhor. E eu venho trazer aqui 3 pontos, fé, confiança e persistência. Muitas vezes nós não temos uma confiança plena no Senhor. Nós louvamos ainda há pouco, né? Que quem confia simplesmente descansa. Quem confia, descansa, fica tranquilo. Porque sabe que o Senhor já fez tudo. Louvado seja Deus. Então aqui vem nos dizer que precisamos estar com paciência, né? Assim como muitos tiveram paciência e herdaram as promessas. Então, amados, aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele vai cumprir sim. Louvado seja o Senhor. Ele só está finalizando aí esse molde da gente, nos preparando para que a gente possa tomar posse daquilo que Ele tem para nós. E pesquisando um pouco referente à confiança, eu achei uma frase que ela diz assim: a fé é o ponto de partida e a confiança é a continuação. E eu ainda quero acrescentar, né, pegando um ponto que a pastora Abigail compartilhou conosco na ministração anterior, referente à gratidão. E eu trago para acrescentar essa frase que a gratidão, ela é simplesmente a concretização e que vai nos permitir, aleluia, permanecer com aquilo que o Senhor nos deu. Louvado seja o Senhor. Então a fé é o ponto de partida, a confiança é a continuação e a gratidão é a concretização. É que nos vai permitir desfrutar daquilo que o Senhor reservou. Aleluia! E foi me mostrado Mateus capítulo 14, que vem falar daquela passagem quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas. Ali, amados, Pedro, ele foi um homem com muita fé, não foi não? Porque ele falou assim, Jesus disse, venha, eu vou. Louvado seja Deus. Acharam Mateus, capítulo 14, versículo 28. Primeiro, eles estavam ali, Jesus foi ao encontro dele, o barco já estava distante, e Jesus, ele simplesmente fez o que ninguém ia fazer. Ele não foi nadando, não foi mergulhando, não pegou outro barco, ele foi andando sobre as águas. Porque o nosso Jesus, ele não é natural, ele é sobrenatural. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E quando eles viram, né, aquele homem vindo sobre as águas, eles se assustaram e ficaram atemorizados. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Versículo 27. E o 28, respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. Jesus deu uma palavra a Pedro, não deu? Vem. E Pedro, crendo naquela palavra que Jesus liberou para ele, ele foi. Aleluia. Então, amados, o Senhor já nos deu uma palavra. Vem. Se Ele disse para você, vem, vá. Aleluia. Só coloque o seu pé fora do barco e vá. Não importa o que vai acontecer ao redor, vá. Se Ele te disse para ir, Ele vai garantir durante todo o caminho. Louvado seja o Senhor. Mas, amados, quando chegou um certo momento, Pedro simplesmente... Eu acredito que existem muitos Pedros por aí. Muitas vezes, muitos de nós somos também esses Pedros que ficamos olhando o vento, ficamos olhando o mar revolto. E o que aconteceu?
Quando ele parou de olhar a palavra que Jesus deu a ele para ele vir, ele reparou no vento, o que aconteceu? Ele afundou. Então, quando nós paramos de ouvir, de obedecer, de continuar crendo o que a palavra nos diz, simplesmente nós vamos naufragar, vamos afundar. Porque vamos largar aquela palavra que foi lançada sobre a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos aqui continuar no versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Amados, aleluia, a ausência de fé leva a pessoa a duvidar daquilo que Deus já preparou. A dúvida, o medo vai nos fazer perecer, porque nós iremos duvidar do que a palavra disse ao nosso respeito. E iremos perder de viver o sobrenatural, porque estamos olhando as coisas naturais que estão ao nosso redor. Como diz o conceito que eu li mais cedo, diz: a fé escolhe crer na palavra de Deus acima das evidências. Louvado seja o Senhor. Então, amados, o que aconteceu com Pedro? Ele teve uma atitude de fé. Não teve? Teve. Ele foi. Mas ele não confiou o suficiente para terminar o percurso. E porque ele permitiu que a dúvida fosse maior do que a palavra que Jesus liberou sobre a vida dele, ele afundou. E Jesus, ele veio dizer, né? Por que duvidaste, homem de pequena fé? Louvado seja o Senhor. Temos também aqui outro trecho que fala dessa questão da pequena fé que Jesus fala com seus discípulos. É no capítulo 8, aí de Mateus mesmo, no versículo 24. Que Jesus também diz aos discípulos que eles são homens de pequena fé. Aleluia. Mateus 8, 24. E diz assim: E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. Quantas vezes você está em sua casa, no trabalho, em algum momento de sua vida, e de repente começa uma tempestade que você pensa que vai acabar com tudo, vai destruir tudo. Não é verdade? E aqui os discípulos, eles ficaram desesperados. Que o barco era... Aleluia. Levantou-se uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Diante dessa tempestade, o barco quase, sendo destruído, Jesus estava dormindo. E os discípulos desesperados. Aleluia, glória a Deus. E quando eles viram toda aquela situação, eles foram chamar Jesus. Como é que pode a gente estar aqui, todo mundo desesperado, sem saber o que fazer, e Jesus está dormindo? Aleluia. E os discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Por que temer? Nós vimos no ponto anterior, aleluia, que o medo, a ausência de fé, nos faz duvidar do que Deus tem para nós. E também, amados, não reconhecer quem nós somos em Deus, nos fará também perder coisas extraordinárias. Duvidar do poder que está sobre a nossa vida. Jesus, ele estava dormindo porque ele sabia quem ele era. Ele sabia do poder que está sobre a vida dele. Louvado seja o Senhor. E Jesus, amados, ele não fez uma grande oração quando ele levantou. Ele não fez grandes coisas, ele só lançou a palavra de poder. Aleluia, louvado seja o Senhor. E diz assim: então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então, Jesus só fez repreender: vento se aquete, mar se aquete, e acabou.
Porque Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia do poder que estava sobre a vida dele. Louvado seja o Senhor. Então, amados, a falta de confiança, o não reconhecer quem somos nele e o que ele já depositou em nós, fará com que muitas vezes nos desesperemos diante das situações. Quando nós esquecemos que o Senhor, ele colocou dentro de nós o poder e a autoridade, que ele disse que se nós orarmos e crermos, receberemos. Aleluia! Muitas vezes nós esquecemos que nós temos um Deus que é um Deus todo-poderoso, um Deus do impossível, que não é um Deus distante, mas é o nosso Pai, que nos supre, que cuida de nós. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Então, amados, pequena fé é o mesmo que uma fé que carece de confiança ou que confia pouco. Então precisamos depositar nossa total confiança no Senhor. A gente precisa, aleluia, com a nossa fé, dar o passo e continuar. Não importa quando a tempestade vier, não importa quando o vento vier, a gente precisa, olha, ter constância e continuar crendo. Confiando, não, o Senhor me disse que é meu, o Senhor me disse que já está resolvido, o Senhor disse que supriria todas as minhas necessidades. Louvado seja o Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A gente sabe que muitas vezes é difícil nós falarmos assim, porque aí vai assim, mas nós somos homens, a carne não aguenta e tal. Mas louvado seja o Senhor. A gente não pode estar permitindo que essas palavras venham paralisar o que Deus quer fazer. A gente sabe de tudo isso, mas a gente vai trazer a palavra. Não, mas a palavra de Deus me garante. Não importa o que os nossos olhos estejam vendo. Não importa o que a gente esteja sentindo. Mas a gente crê no Jesus que nos deu a palavra. A gente crê no Jesus que nos deu uma vida em abundância. Louvado seja o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Talvez vocês falem assim, é muito fácil vocês que estão aí pregando falar, amados. O mesmo Espírito que está em mim está em vocês. O mesmo, aleluia, a mesma medida de fé que foi depositada em mim, foi depositada em cada um de vocês. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E um ponto, amados, que eu estava aqui estudando, nesses dois exemplos que nós acabamos de ler, vai se tratando de discípulos, de homens que estavam seguindo a Jesus, de homens que estavam o tempo todo com Jesus e via os milagres que Jesus fazia, via quando Jesus curava os enfermos, via quando Jesus libertava os oprimidos do diabo. Eles estavam ali próximo, mas teve um dado momento que eles simplesmente duvidaram. Eles temeram, eles tiveram medo, duvidou do que Deus poderia fazer. Mas foi até um exemplo que o apóstolo trouxe em sua ministração, teve a mulher, aleluia, cananeia. A mulher cananeia não estava andando com Jesus, mas ela ouviu falar do que Jesus estava fazendo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ela não estava o tempo todo com Jesus, não. Mas ela creu quando ela ouviu. Ela falou assim, olha, esse homem pode resolver meu problema com a minha filha. Então eu vou lá atrás dele, porque eu sei que ele vai resolver. E tem um detalhe, ela não levou a filha dela com ela. Ela deixou a filha dela em casa. Ela foi buscar, amado, somente uma palavra. Ela queria somente que Jesus liberasse uma palavra. E a palavra que Jesus liberou, ela creu, amados. E, amados, Jesus não liberou a palavra assim que ela chegou, não. Jesus deixou ela mofando um pouquinho. Aleluia, Jesus deixou ela ali. Amados, eu não sei se eu tinha tal coração como aquela mulher. Mas ela perseverou. Louvado seja o Senhor. Vamos conferir Mateus 15. Louvado seja Deus. Amados, o Senhor tem somente uma palavra para liberar para você. O Senhor liberou uma palavra para você. Mesmo que seja um venha. Mesmo que você não saiba qual é o caminho para ir. Mas Ele disse, venha. Você vai. Louvado seja o Senhor. Eu estava meditando um dia desse, falando sobre a história de Abraão. Quando o Senhor falou, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. O Senhor não mostrou logo a Abraão para onde ele iria, mas Abraão saiu.
sem saber para onde ir, ele foi sabendo no caminho. No caminho ele foi, recebendo, olha, você vai vir aqui, você vai por ali, louvado seja o Senhor. Aleluia. O que precisamos, eu não estou falando só para vocês, não, essa palavra é para mim também. O que nós precisamos é nos apegar, Bebel. Aquela palavra que o Senhor disse, venha, aleluia, dê o passo que eu te dou o chão, aleluia, louvado seja o Senhor. Quando nós nos apegamos e confiamos nessa palavra, para muita gente vai ser pouco. Oxe, você vai só com isso aí? Você não tem expectativa nenhuma de como que vai ser depois? Você não sabe nem por aí que você vai passar, você só vai de sandália? Como é que vai ser lá depois? Não vai levar nenhuma mala, não. Jesus disse, só venha. Ele não falou que é para eu preparar nada, ele só falou, venha. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Não fique esperando se preparar muito. Não fique esperando, aleluia, ter mais bagagem. Não fique esperando muita coisa. O Senhor quer que você vá do jeito que você estiver. Saiba que no caminho Ele já preparou tudo. Louvado seja o Senhor. Se não houver nenhuma distração no caminho para não perder a rota, em cada rota que você passar, que Ele te direcionar, vai ter um ponto de apoio. E naquele ponto de apoio você vai receber o suprimento necessário até chegar ao outro ponto. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 15, versículo 21. Oh, glória a Deus. Aleluia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aleluia. Mas ele, olha só, olha o que Jesus fez, mas ele não lhe respondeu palavra. Nesse primeiro momento a mulher já poderia ter desistido, né? Não adiantou nada eu vim até aqui, que ele não vai resolver, ele não vai me atender. Mas ela perseverou. Louvado seja o Senhor, aleluia. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Imagine o desespero dessa mulher, gritando o tempo todo, Jesus, tem misericórdia de mim, me socorre. Aleluia. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tinham circunstâncias naturais ali, que impediriam aquela mulher de receber a cura de sua filha, a libertação de sua filha. Mas, amados, ela não estava ligada no que as circunstâncias estavam dizendo. Ela não estava preocupada, porque Jesus, naquele momento, ainda não tinha falado com ela. Ela não estava preocupada, porque Jesus não veio para ela, mas ela estava ali perseverando, confiando que ela iria sair dali com a libertação garantida de sua filha. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então ela chegou e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ela, irmãos, ela se humilhou diante do Senhor. Ela buscou o Senhor. Aleluia. Ele, porém, respondendo, disse, eu acho essa palavra tão forte, amados. Diz assim, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Imagina que dor naquele coração, ao você perceber que sua filha está ali necessitada de uma cura, e que somente aquela pessoa poderia libertar, ter o que a sua filha necessita, e a pessoa diz simplesmente que não é bom, o que eu tenho aqui não é para ela. O que eu tenho aqui, não posso dar a ela, porque não é direito dela receber. Louvado seja o Senhor. E ela humildemente diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Louvado seja o Senhor. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Louvado seja o Senhor. Amados, essa mulher, ela não repetindo, ela não seguia ao Senhor. Ela não era uma das seguidoras de Jesus, mas a fé dela
se demonstrou maior do que os discípulos. Porque ela creu, ela perseverou, ela não desistiu. Ela não estava ligada com as circunstâncias naturais. Ela creu que ela assim, eu sei que Ele tem poder para libertar. E eu vou persistir porque eu creio que já houve essa libertação. Louvado seja o Senhor. E a gente percebe que a fé dela era tão grande que ela só queria a liberação dessa palavra. Ele liberando a palavra, eu creio que já houve a libertação. Aleluia! Glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia, oh Deus maravilhoso. Então foi nos repartido a mesma medida de fé, amém? Mas neste caminho precioso da fé que estamos a trilhar, precisamos fazer com que a nossa fé cresça. Recebemos uma medida pequena, uma semente, mas ela não pode ficar no mesmo tamanho, ela tem que crescer. Louvado seja o Senhor. Então, recebemos essa semente e ela é germinada. E quando uma plantação, primeiro a semente é colocada lá, você vai ter que molhar, você vai ter que regar, vai ter todo um processo, até que ela cresça e dê frutos. A mesma coisa é com a nossa fé. Precisamos estar regando a nossa fé. Precisamos estar fortalecendo a nossa fé. Para quê? Para que ela cresça sementes, que ela fique enraizada, para quando os ventos vierem bem fortes, não venha querer nos arrancar, não venha querer nos, desestabilizar. Para isso, para a gente fortalecer a nossa fé, a gente precisa fazer uma coisa. A gente precisa meditar na palavra. A gente precisa nos encher da palavra. A gente precisa confessar a palavra. Esses últimos dias nós temos muito ouvido a respeito das confissões. Aleluia, precisamos estar nos alimentando da palavra. Porque, amados, o quão necessário é estarmos cheios do que a palavra de Deus nos diz. Nos alimentando todos os dias. Não ler por ler, como se fosse algo obrigatório. Vou ler porque tem que ler a Bíblia, mas depois que você acabou de ler, você não sabe nem o que você leu. Mas precisamos, ler a palavra como se fosse aquele alimento, para você sentir cada nutriente, para que ele venha te fortalecer, para que essa palavra fique assim na sua mente, nos seus pensamentos. E quando você abrir a sua boca, o que vai sair é a palavra. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, para a nossa caminhada nessa trilha do caminho precioso da fé, precisamos de pelo menos 3 ferramentas na nossa bagagem. E eu quero acrescentar também uma, que é a gratidão. Que já foi nos falado maravilhosamente, para a glória de Deus, o quanto nós necessitamos ter um coração grato, né? Porque o coração grato é que vai nos permitir a gente permanecer com aquilo que Deus deu para nós. E eu trouxe 3 pontos: a confiança, a confissão e a perseverança. Louvado seja o Senhor. Precisamos confiar em Deus e em sua palavra. 1 João, capítulo 5, 14. Aleluia. 1 João, perto de Apocalipse, epístola, perto de Judas. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Amém? 1 João, capítulo 5, versículo 14. Vem nos dizer assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nós confiamos tão plenamente, que quando nós oramos, e a nossa oração, nós temos a certeza que está alinhada com a vontade dele, nós simplesmente descansamos, porque nós sabemos, eu lancei diante do Senhor, o que eu falei está alinhado com a sua palavra, está alinhado com aquilo que ele já me disse, então descanso, porque eu creio que já é meu. Louvado seja o Senhor. Confiar é descansar. Aleluia, amém? E o confessar, o reproduzir a palavra. Eu preciso ter essa prática de reproduzir o que a palavra de Deus diz. Se nós temos promessas, eu preciso estar reproduzindo para que cada vez mais, não só que a palavra venha se manifestar, mas para que também
a minha mente, ela possa, sabe, realmente ter uma mentalidade reconhecendo que aquilo de fato é meu, que isso de fato está, aleluia, reservado para a minha vida. Porque não adianta você dizer que você realmente confia no que a palavra de Deus diz, mas a sua mente não está conectado com o que o seu coração diz que crê. A sua mente, será que é isso mesmo? Será que é tudo isso mesmo? Será que isso está reservado para mim mesmo? Então, a minha mente, a minha mentalidade deve estar de acordo com o que o meu coração crê. Não tem como eles estarem diferentes, eles precisam estar em harmonia. Por isso, o confessar nos permite que a nossa mente ele venha se alinhar. Porque o que sai de nossa boca, o som que sai de nossos lábios, que o nosso ouvido ouve, ele vai levar para o nosso cérebro e ele vai começar a trabalhar de acordo com aquilo. Ele vai continuar agindo da maneira que nós falamos. Ele vai agir, ele vai trazendo assim, olha, ela disse que ela é curada. Então, se ela é curada, eu tenho que, olha, renovar essas células aqui, porque essas células aqui parece que estava acontecendo alguma coisa que não era na normalidade dela. Louvado seja o Senhor. As nossas palavras, elas precisam sair com poder. Elas precisam criar dentro de nós convicções, para que a nossa fé ela possa aumentar, possa crescer. Aleluia, louvado seja o Senhor. Sabe até que ponto? Até o ponto que as pessoas que estão ao seu redor creia, não precisa nem ser com a fé dele, mas com a sua fé. Se Jaguar disse, então vai acontecer, viu? Ó, Jaguar disse que vai acontecer, então vai. Porque a nossa fé, ela está tão assim, sabe, no Senhor. Nossa palavra, ela sai tão de acordo com o que a palavra de Deus diz, que as pessoas ao nosso redor, mesmo que elas sejam descrentes do que a palavra de Deus diz, elas vão acreditar, elas vão tomar posse. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque nós falamos com convicção. Nós falamos com propriedade do que nós cremos. Não há dúvida no nosso falar. Não há incerteza. A gente fala com certeza. Olha, ela está falando tão convicta que eu estou até acreditando. Pois é, creia. Creia. Tome posse que a bênção é sua. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu primo, ele tinha postado uma foto no status dele. Eu falei, glória a Deus, amém. Aí ele pegou e me disse assim, não, isso é marketing. Eu falei assim, e eu profetizo em nome de Jesus, é seu, tome posse. Em nome de Jesus, estou profetizando em sua vida. Louvado seja o Senhor, amados. Se as pessoas não creem o suficiente, precisamos crer. E elas vão ver acontecer, porque nós falamos e das nossas palavras saem poder para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aleluia. Deus é bom e trabalha em nosso favor. Eita glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Eu vou adiantar aqui rapidinho, viu, amados? Hebreus capítulo 10, versículo 22. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E eu vou trazer para os irmãos esse versículo na versão mensagem que diz assim, então avante, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele. Vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Aleluia! Amados, é a palavra de Deus que nos faz prosseguir. É quando nós nos arraigamos essa palavra, nos firmamos nessa palavra, Liliane, é que vai nos fortalecer para prosseguir. Você não tem ânimo nenhum para nada, mas você tem a palavra diz, não desista. Aleluia, prossiga, eu estou com você, estarei com você todos os dias da sua vida. Aleluia, quando nós nos agarramos a essa palavra, é que nós iremos prosseguir com essa certeza de fé, que Ele nos sustenta e que Ele nos guarda. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E no versículo 38, 39 desse mesmo capítulo 10 de Hebreus,
diz assim: mas o justo, aleluia, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daquele que, aleluia, que crê para a conservação da alma. Aleluia! Louvado seja Deus. Nós não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que avançam, daqueles que perseveram, daqueles que persistem, daqueles que continuam confessando, crendo no que a palavra diz, mesmo, Paulo Vitor, que as evidências, mesmo que as coisas naturais estejam te dizendo tudo ao contrário, mas você se apega à palavra que o Senhor te deu. Louvado seja o Senhor. Aleluia! E aqui em Hebreus 11:3 diz: pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus simplesmente criou o mundo e o universo somente com a palavra. E disse Deus: haja, irmã Antônia, e houve luz. Aleluia, haja. E tudo que ele falava ia vindo à existência. Louvado seja o Senhor. Deus, amados, ele não fez, sabe? Não pegou uma água, não pegou um pouquinho de terra, não. Ele só fez falar. E as coisas começaram a surgir. Aleluia! Só precisa você alinhar a sua fé com as suas palavras. Alinhar a sua fé e com a palavra da garantia, das promessas de Deus para a sua vida. Deixe tudo alinhadinho. Tudo alinhadinho, e aquilo que você profetizar, aquilo que você falar, virá à existência, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E em 2 Coríntios 4:3 diz que eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também falamos. Aleluia. Então, amados, a nossa boca só vai falar do que o nosso coração está cheio. Por isso, há a necessidade da gente nos constituirmos da palavra de Deus, para que da nossa boca saiam a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Amados, vai virar um ciclo. Você vai falar a palavra, você vai se encher da palavra, ela automaticamente vai trazer à existência aquilo que você diz. A palavra de Deus disse que você já foi curado, e você vai declarar: Senhor, a tua palavra diz que eu sou curada e eu sou sarada. E é na tua palavra que eu creio. Não importa o que foi o que o médico disse, não importa o que deu nos exames, mas eu creio no que a tua palavra me diz. E a tua palavra me garante que o Senhor já me curou, já me sarou. E eu tomo posse, eu me aproprio do que a palavra diz a meu respeito. Louvado seja o Senhor. Tem, amados, uma lei da atração que o mundo ensina, que tudo que você fala, se você falar palavras positivas, você vai atrair coisas positivas para a sua vida. E já é comprovado que realmente isso acontece. Então, eles criam um certo tipo de um roteiro que você vai falando aquelas palavras todos os dias, e aquilo vai acontecer em sua vida. Agora, você imagine, se naturalmente falando, isso acontece, você simplesmente dizendo palavras positivas, você vai atrair coisas boas para a sua vida. Imagina quando você decidir, repetir, confessar, reproduzir o que a palavra de Deus diz. Imagine o sobrenatural que vai acontecer em sua vida. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, Ele é maravilhoso. E o versículo de Filipenses 4:13 diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, se ele diz na palavra que tudo eu posso, tudo eu posso. Nada vai me paralisar, nada vai me deter. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu preciso estar declarando: Senhor, tua palavra diz que tudo eu posso, então tudo eu posso. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Então, quanto mais nós falamos a palavra de Deus, a repetimos, a ouvimos, a nossa fé, ela vai crescendo e fortalecendo,
Pois dentro de nós as convicções elas vão se enraizando. Como diz em Romanos 10:17, aleluia, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais a minha fé ela vai se fortalecendo, ela vai se enraizando, ela vai crescendo e ela vai me dando muito mais poder e autoridade para eu falar, para eu expressar a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. E da mesma forma, amados, se nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé ela vai ser fortalecida. Da mesma forma, se você decidir ouvir palavras que são o contrário à fé, você também vai ter a sua fé prejudicada. Se você andar perto de pessoas que muitas vezes você fala algo de poder para ela, ela fala, tá vendo, isso não acontece. Isso não acontece, eu não acredito. Então, amados, se você não tem fé o suficiente, não está constituído o suficiente para que a sua fé, que você crê, possa, aleluia, contaminar essa pessoa, você tem que se retirar, porque a fé dela, a contrária, vai te contaminar. Porque quando você falar, que ela falar assim, não vai acontecer nada, vai criar uma dúvida no seu coração. Então precisamos estar constituídos a tal ponto que mesmo que a pessoa disser, olhe, você crendo ou não, vai acontecer porque eu creio no que a palavra de Deus diz. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então estarmos fortalecidos na palavra, constituídos da palavra, ninguém vai abalar a nossa fé. Porque vamos ter a convicção de que nós cremos, vamos ter a convicção de que nós somos em Deus e nada vai nos paralisar. Louvado seja o Senhor. Pode até balançar, mas aí você lembra da palavra, assim, não, a palavra me diz que eu sou forte e corajosa, que se eu guardar a palavra, se eu meditar de dia e de noite, eu sou bem sucedido em todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Para finalizar, vamos ler 1 Timóteo, onde vem aqui falar o apóstolo Paulo, ele deixa uma instrução para o cooperador dele, Timóteo. Aleluia, eu gostaria de deixar para os irmãos. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 a 19. Glória a Deus. Você pode anotar e ler em casa. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Louvado seja o Senhor. E 17 diz, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram, aleluia, aleluia, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Louvado seja o Senhor. Assim como Paulo, amados, nós tomamos posse do Evangelho pela fé e nós podemos provar das misericórdias de Deus e dos benefícios conquistados por Jesus na cruz. Louvado seja o Senhor. Mas ele deixa essa instrução para Timóteo, que é para ele o quê? Se apegar, que é para ele conservar a fé, com a boa consciência, permanecendo na fé e nas verdades que ele recebeu. Nós temos recebido para a glória de Deus muitas verdades reveladas através da palavra. E precisamos estar nos apegando, obedecendo o que a palavra de Deus diz. E aqui vem mostrar que alguns, por rejeitar, por desobedecer, naufragaram na fé. Louvado seja o Senhor. Então, amados, recebemos a palavra para praticá-la e sermos exemplo para as pessoas. As pessoas precisam nos olhar e ver que existem pessoas que ainda obedecem os princípios de Deus. Pessoas que ainda vivem de acordo com a Bíblia ensina. Como aqui Paulo ele diz, aleluia, aleluia, glória a Deus. Para exemplo dos que haviam de crer nele,
precisamos ser exemplos para aqueles que ainda vão de crer no Senhor. Porque quando eles olharem a nossa vida, quando eles ouvirem o que sai de nossa boca, eles vão crer no Jesus em que a Bíblia ensina. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Se desviarmos das verdades, nós iremos naufragar na fé. Assim como Pedro, ele se desviou da palavra que Jesus liberou sobre a sua vida e ele afundou. Aleluia, que possamos, aleluia, obedecer às verdades e confiar nela e seguir a direção que o Senhor nos deu. Se fizermos ao contrário, só irá acontecer o caos, porque iremos tirar os nossos olhos da palavra que o Senhor deu para nós. E que possamos guardar essa palavra, trazendo à memória através das confissões diárias. Todos os dias possamos estar confessando o que a palavra de Deus diz. Aleluia, para que possamos lembrar para nós mesmos. Para que a gente não venha, como os discípulos, muitas vezes desesperar quando a tempestade vier. Mas que a gente traga à memória, não, está acontecendo isso aqui, mas eu trago a palavra de Deus que me garante. E eu não vivo pelas situações naturais, nem pelas evidências. Eu vivo de acordo com o que a Bíblia de Deus diz. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço em nome de Jesus que essa palavra possa ficar armazenada no bom depósito do seu coração. Que você possa, aleluia, levar essa palavra adiante. Não fique só para você. Compartilhe. Fale com outros, aleluia. Nós temos aí uma sessão de umas 5 mensagens falando a respeito de fé. E quanto mais nós ouvimos, amados, todas as vezes que nós paramos para ouvir a ministração, mesmo aquela que já passou, nós recebemos uma nova revelação. E o Senhor fala algo novo para nós. Que possamos estar constituindo a nossa mente com o que a palavra de Deus diz. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Sejam mais abençoados em nome de Jesus.